A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Quero trazer essa live nesse momento acerca da palavra do Senhor. É momento de nós buscarmos entender a palavra de Deus. E a palavra que o Senhor coloca no meu coração nesse momento está escrito no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, que se intitula Os Dois Caminhos. Existem dois caminhos na terra, sim. Dois caminhos que são alertados por Deus, e um desses caminhos nos direciona para o reino do céu. Estamos entre o céu e o inferno, estamos na terra, sobre a superfície da terra, e é neste lugar que decidimos qual elevador pegar, se é o que sobe ou se é o que desce. Amém? E o Senhor Jesus, numa das suas palestras, suas pregações, ele diz o seguinte, no versículo 13 de Mateus capítulo 7, ele diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque a estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aleluia. Jesus, irmão, ele nos orienta para entrar pela porta estreita, né? A porta estreita, por ser estreita, é onde existe uma resistência, não é assim? Para que o elétron ele brilhe, ele tem que encontrar uma resistência no filamento. Então, irmão, para que o teu brilho ele consiga, para que você deixe de ser um átomo estacionado, você tem que passar pela porta estreita e gerar um brilho. Aleluia. E você é um elétron. Aleluia. Você é um produtor de elétron. Através de quê? Da tua resistência. Porque existem caminhos aonde não vai existir brilho. A porta larga. Não é assim? Quando a bitola do fio é muito grossa, não existe resistência. Mas quando é fininha, existe um filamento de resistência. Amém? E gera o brilho de quê? Que produz uma luz, uma lâmpada. E Jesus ele diz aqui na sua pregação, ele nos orienta a entrar pela porta estreita. Aleluia. Na porta estreita é aonde Deus se agrada de nós. Irmão, na porta estreita é aonde nós não podemos relaxar. Não é assim? A porta estreita é apertado. Jesus disse, entrai por ela, pela porta estreita. Ah, mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, se eu andar pela porta estreita. Mas é justamente aí aonde Jesus ele te pega. Porque quando você anda pela porta estreita, o céu vai estar todo com você, e o brilho será grande na tua vida. Aleluia. Porque espaçoso é o caminho do mundo. No mundão a gente pode fazer todas as coisas, é um caminho muito largo, não é assim? Um caminho largo. O caminho mundano ele é largo, mas Jesus ele nos orienta a andar pela porta estreita. Aleluia. Olha só o que Jesus disse aqui na palavra: entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Deus não quer que você se perca. Então ele diz para nós, ele nos orienta a andar pelo caminho dele. E o caminho de Jesus, irmão, não é um caminho fácil. Aleluia. Não é um caminho fácil, é um caminho de renúncia. Aí você vê um cristão, um crente seguindo o caminho de Jesus, e ele vê que ele renunciou muita coisa para poder andar por aquele caminho. Não é assim? Aí você diz, isso é um fanático, isso é um louco. Como é que ele renuncia
as amizades que ele tinha, como é que ele renuncia tanta coisa que ele tinha para poder andar nesse caminho. Aleluia. E agora a gente vai entender, porque quando Jesus ele manda, ele garante, ele diz: andai na porta estreita, porque largo é o caminho e espaçoso que conduz à perdição. Então Deus ele orienta a mim e a você andar por esse caminho estreito. Aleluia. Mas por que existe tanto crente que é feliz? Porque é justamente no caminho estreito que você vai ter um encontro com o Espírito Santo. É justamente no caminho estreito que você vai ter um encontro com Jesus. É justamente no caminho estreito que Deus ele vai colocar dentro de você uma convicção muito forte acerca da tua salvação e acerca da salvação do céu. Paulo ele podia viver o que ele quisesse viver, porque ele era uma pessoa de condições, mas quando ele tem um encontro com o Espírito Santo, ele renuncia todos os caminhos para andar pela porta estreita. Aleluia. E é justamente nessa porta estreita, irmão, que Paulo viu coisas inefáveis. Deus leva ele ao terceiro céu, e ele diz que palavras não conseguem descrever o que ele viu. Então Deus mostrou para ele a salvação. Então a certeza Deus já colocou dentro dele, porque ele teve um encontro. Por que ele teve um encontro? Porque Jesus decidiu abrir os olhos dele. Então Deus quer que ele quer abrir os teus olhos. Não é assim? Mas para que Deus abra seus olhos, é necessário que você escute a palavra dele. Tanta cegueira no mundo, irmão, porque as pessoas não conseguem ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Espírito Santo. É necessário que você queira escutar. Amém? E ele diz assim, ó, para que você venha escutar, é necessário você estar na porta estreita, na porta da renúncia. Como é difícil, né? Somente no dia de hoje, nos últimos tempos que nós estamos vivendo, como é difícil largar as nossas vontades, como é difícil lutar contra nossas vontades para fazer a vontade de Deus. É muito difícil, mas Jesus diz: é nesse caminho estreito que eu estou lá. Jesus está lá. No caminho estreito, irmão, Jesus ele é presente. Pode vir tempestades, pode vir problemas, pode vir adversidades, mas lembre-se que Jesus vai estar sempre dentro do barco. Quando você anda no caminho dele, quando você anda no caminho estreito, aleluia, o Espírito Santo ele testifica em você. Quando os discípulos estavam ali dentro daquele barco, dentro daquele arado, quando ele estava ali, veio uma tempestade muito forte dentro daquele navio. Por que Jesus quis que eles entrassem no barco? Porque a fé deles estava pouca. Jesus disse: entra todo mundo no barco. Não com essas palavras, disse: entra, porque eles iam ver quem realmente Jesus é. E quando deu em alto mar, a tempestade começou, e Jesus foi dormir, porque ele já sabia que ia começar a tempestade. Aleluia. E no meio daquela tempestade, olha só o que está na porta estreita. No meio daquela tempestade, aleluia, os discípulos estavam desesperados com medo de morrer. Os discípulos estavam com medo. Por quê? Porque não existia neles confiança ainda. E eles estavam desesperados. E Jesus lá dormindo dentro do barco. E eles acordaram Jesus e disse: mestre, nós vamos perecer, não se importa. E Jesus, dentro do barco, se levantou e acalmou o vento e a tempestade. E os discípulos disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Então esse é aquele que está na porta estreita. Aleluia. Nesses últimos tempos,
O inimigo ele tem levantado muitos falsos profetas. Para quê? Para largar a porta. A porta não é larga assim. A porta não é larga, irmão. Deus quer uma renúncia de nós, para podermos ser selados pelo Espírito Santo. Não é mais a nossa vontade. Ele diz assim: andai pela porta estreita. E logo em seguida, ele diz assim no versículo 15: acautelai-vos dos vossos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus primeiro ele fala da porta estreita, porque o ensinamento está andar nos caminhos do Senhor, e para andar nos caminhos do Senhor a gente tem que renunciar, não é assim? Mas ele mesmo sabia que nesses últimos tempos ia ser levantado muitos pregadores, muitos coaches, que iam colocar na cabeça de vocês que vocês são lindos, e que Deus já honrou, você já está salvo, e eles não pregam sobre renúncia. Por que eles fazem isso? Para a igreja lotar. Mas Deus não trabalha com multidão. Jesus ele trabalha com discípulos. Então seja discípulo, lute contra as suas vontades. Ele diz assim: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos a que a encontrem. Aleluia. Quando Noé construiu a arca, só entrou a família dele, e Noé pregou mais de 100 anos para aquele povo, e o povo chamando Noé de louco. E Noé, chegou o momento que Deus disse: entra e fecha. Aleluia. E Jesus ele vem dizendo que isso também ia acontecer nesses últimos tempos. A gente está pregando, a gente está orientando, a gente está falando para as pessoas que está chegando, irmão. Meu bisavô, meu tataravô já falava que Jesus ia voltar e nunca voltou. Não tem essa conversa? Agora está perto. Corra, que o negócio agora ficou estreito, hein? Se eu for entrar em detalhes aqui da volta de Jesus, então o conselho da noite é o seguinte: o que Deus quer que você entenda, ande na porta estreita. Por que a porta estreita? Porque é a porta da renúncia. É na renúncia que Jesus está. Porque Jesus ele não trabalha com bode, ele trabalha com ovelha. Aleluia. Já viu pastor doutrinando ovelha? Já viu pastor orientando ovelha, bode, perdão? O que acontece quando o pastor tenta orientar bode? Ele vai levar a cabeçada, vão derrubar o pastor, e vão derrubar, porque Deus, irmão, não trabalha com bode, ele trabalha com ovelha. Ele é o dono das ovelhas, e as ovelhas é o que? Obedientes. Aleluia. Ele obedece. A ovelha de Jesus é assim: vamos embora. Não é assim? Vamos embora, meu Senhor, vou fazer a tua vontade, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Deus ele levanta os pastores para orientar esse rebanho que é dele, e tudo vai ser avaliado naquele grande dia: quem obedeceu e quem foi rebelde, quem foi ovelha e quem foi bode. Porque para você ser ovelha, você tem que entrar pela porta estreita da palavra de Deus. Jesus ele diz assim: entrai pela porta estreita. É no estreito do filamento que o elétron produz a luz. E é no estreito da tua vida que a luz de Deus vai brilhar sobre você. É no estreito, irmão, quando você diz assim: eu vou te obedecer, Jesus. Eu gosto de tal coisa, mas eu não vou fazer. Ah, Senhor, o Senhor está olhando. O nome disso é temor, não é medo. É temor às coisas de Deus. É você ter caráter. Aleluia. Caráter é temor. Não é tantas oportunidades a gente tem de fazer coisa errada. Ninguém está vendo. Mas você tem que entender que Deus está vendo você. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Ele não perde o lance. Está olhando tudo. Há uma nuvem de testemunha, está observando toda a tua vida, toda a tua história. O inimigo também está te olhando e anotando tudo. Mas a cédula que era contra a tua vida foi pregada na cruz do Calvário.
Quando você aceita Jesus, Ele tira da mão do diabo tudo que você fez para trás, e Ele te dá uma nova chance, um novo recomeço. Não existe isso para Lúcifer, não. Lúcifer errou e virou o diabo. É por isso que ele te odeia, é por isso que ele quer te ver morto sem salvação, é por isso que ele quer te levar para o inferno. Mas Jesus, Ele quer te salvar, Ele quer que você entre pela porta estreita. E para a gente entrar no estreito, tem que andar no que Ele quer que ande. Não é mais aonde eu quero andar, é aonde Jesus quer que eu ande. Não é assim? Ele diz assim, ó, entrai pela porta estreita. E ele sabia que nesses últimos tempos muitos falsos profetas iam se levantar para largar o caminho, para largar a porta e dizer assim: você é lindo, vem assim mesmo, não é? E as pessoas esquecem da mudança, esquecem de querer ter uma mudança, porque para se encontrar com Jesus é necessário um arrependimento, é necessário um recomeço, é necessário lutar contra as suas vontades. Por que Jesus me tocou? Eu estava contando um dia desse que eu era o pior aqui de casa. A minha irmã disse assim: vai embora para São Paulo, para o Rio de Janeiro, está botando todo mundo no mau caminho aqui. Era festa, irmão, era festa, era 8 dias de festa, 8 dias de média, né? Ninguém me aguentava. Eu era o pior aqui de casa, em relação à festa e tal, não fazer mal a ninguém, mas eu era festeiro, eu era o pior. E Jesus olhou para mim, e quando eu estava no fundo do poço, eu fui lá e reconheci Cristo como Salvador. E ele disse: aquele que me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei diante do meu Pai e diante dos anjos. Mas aquele que me negar, eu também o negarei. Não negue Jesus. Onde você for, irmão, diga assim: eu reconheço Cristo, eu sou servo de Cristo. Deus vai te dar oportunidade para você dizer isso. Você não vai sair dizendo isso por aí, mas Deus vai te dar oportunidade para você dizer: eu não posso, eu sou servo de Jesus de Nazaré. É forte, é forte. E para você ser servo de Jesus, você tem que ter o cheiro dele, você tem que parecer com ele. E para sentir o cheiro de Jesus, só sentindo o Espírito Santo. Aleluia. E para sentir o Espírito Santo tem que fazer o quê? Jesus, ele diz aqui: entrai pela porta estreita. A porta é estreita, irmão. A porta é estreita, a porta da renúncia. Você sabe o que eu estou dizendo. A porta da renúncia. Você sabe o que te afasta de Deus. Eu não preciso entrar em detalhes. Você sabe o que você precisa fazer para ter esse encontro. Porque no dia que eu fui na igreja e disse: Senhor, se o Senhor existe, tira esse cigarro da minha boca. E 10 minutos fumando. Se o Senhor existe, eu vou lá na frente quando o pastor chamar para aceitar. Se o Senhor falar comigo, eu vou te servir. Se o Senhor me libertar desse cigarro, desses palavrão que sai da minha boca, de duas frases sai um palavrão. Eu era terrível, era um bagunceiro. E se o Senhor existe, eu vou te servir. E quando eu me ajoelhei para aceitar Jesus, o Espírito Santo pega na minha mão, pega no meu coração e sai algo das minhas costas. E ele me fez entender toda a Bíblia. E eu vi uma Bíblia de ouro descendo no meu colo. E eu vi também a mão dele colocando amor dentro do meu coração pelo ser humano, porque eu odiava todo mundo. E o meu coração encheu de amor. O meu coração encheu de amor. E o diabo viu isso. O diabo viu que eu tive um encontro com Jesus. E ela disse: eu vou guerrear contra ele. Mas Jesus estava falando sempre direto comigo, dizendo, sempre usando um profeta dizia: estão fazendo reunião no inferno para te parar. E de repente vinha uma calúnia contra mim, alguém inventou algo que eu disse algo que eu falei. É guerra, irmão. Para quê? Para me tirar do que Deus quer. Não saia, porque quando Deus ele escolhe alguém, vai ter levante. O inimigo quer que você pare, e muitas das vezes a maior pancada é aquela dos irmãos. Lembra de José? A pancada a gente leva,
Porque é uma pancada que dói mais. Quando a gente leva uma pancada de alguém da rua, de alguém que não é evangélico, de alguém da família, não. Mas a pancada que dói mais é a pancada do pessoal da fé. Amém, igreja? Então Jesus, ele diz assim: entrai pela porta estreita. Por que Jesus me tocou? Por que tem tanta gente que aceita Jesus e não sente o que eu senti? Porque no coração ficou algo. Porque Deus vê a intenção do coração do homem. Qual era a minha intenção? Eu sempre dizia comigo, eu dizia: Senhor, um dia que eu for, eu vou ser de verdade. Um dia que o Senhor falar comigo, eu vou ser de verdade. E ele sabia da minha sinceridade, que eu sei que com as coisas de Deus não se brinca. Então quando eu me ajoelhei, ele me tocou. E ele falou comigo: ai meu Deus do céu, eu sinto a presença muito forte. Jesus está aqui. Aleluia. E ele me tocou. E eu não parei mais de fazer a obra de Deus. Aleluia. Eu não parei mais, já faz 15 anos que aconteceu, que eu passei a amar o ser humano. Por que eu faço a obra? Porque a minha alegria é ver alguém se converter e aceitar Jesus. Por que eu prego? Por que eu falo? Porque eu não me calo. Jesus disse: se vocês calarem, as pedras clamarão. É mais forte do que eu. É Jesus de Nazaré. Ele é vivo. Ele disse assim: eu estou indo para o Pai, mas enviarei para vós o Consolador. Quando a gente aceita Ele, o mundo não ama mais nós. Quando a gente luta para obedecer a Ele, nós somos perseguidos pelo mundo. E é nessa perseguição que a gente não pode fazer a nossa vontade. A gente não pode se vingar de ninguém, porque é o ser humano, o mesmo ser humano que Jesus morreu por causa dele. Porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. E Deus coloca amor na gente pelo ser humano. É forte isso, né? E o mundo não nos ama mais. E a gente vai fazendo a obra e pessoas vão se afastando da gente. Porque o inimigo já vê de longe, ele se aproxima dessa pessoa aí, ó, que você pode te orientar e ir para o céu. Então, bota distante desse camarada. É guerra, irmão. E quando você vem com o teu corpo sacrificado para a igreja, porque você sacrifica, irmão. Quando você não faz a tua vontade, você se sacrifica. Não é bom a gente fazer a nossa vontade, fazer justiça com as próprias mãos, não é? Só que tem as consequências violentas. Mas Jesus diz assim, ó: eu sou teu juiz. Somente continua fazendo a obra, continua fazendo a minha vontade. E aí quando você chega na igreja, sacrificado, chorando, o Espírito Santo, ele te abraça. Aleluia. E é justamente nesse momento que você está sendo sacrifício vivo. Você está lutando contra você para fazer a vontade de Deus. Isso é muito bom. É sinal de que você entendeu o Evangelho. Por que muita gente não tem esse encontro com o Espírito Santo? Porque não aprenderam a lutar contra as suas vontades. Não é? Sai da igreja, já arruma uma confusão ali, já discute dentro de casa, já joga as panelas não sei quem, e já vai estar sacrificando o quê? Então você tem que lutar pelo ser humano. Você é filho de Deus. Deus, ele te cela como filho. É necessário que você olhe para essas pessoas que têm algo, uma brecha no coração, uma amargura, uma indignação, pena. Você tem que orar por essas pessoas. Se elas não quiserem te ouvir, você ora. Se quiser te ouvir, você fala de Deus para eles. E esse é o papel do verdadeiro cristão. Amém? Então Jesus, ele nos orienta dizendo: andai pela porta estreita. É pela porta estreita que você é selado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, como diz Salmo 91, é o esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É o mundo se acabando e você sentindo uma paz que não dá para explicar.
Você não tem R$1 no bolso, mas você está tão feliz. Está tão feliz. Quando eu trabalhava de motorista de van lá no Rio, conversava ali com os porteiros ali em Copacabana. Ele disse: rapaz, só esse ano pulou um monte de empresário aqui. As empresas foram fechando, falindo, e eles pulando e se matando aqui nos prédios aqui em Copacabana. Os caras empresários, tudo cheio de dinheiro, só porque perdeu isso, pulando, matando. Os caras cheios da grana, e a gente tudo liso, dando glória para Jesus e agradecendo. Fiel do pouco, fiel do muito, irmão. Deus conhece teu coração, e Ele sabe quem tem estrutura para ter e quem não tem. Quem tem estrutura para ter e ser humilde. Tem gente que não pode ter muito, porque cria um ego no coração, dizendo: eu que consegui. Não glorifica a Deus, não agradece a Deus, não abençoa a obra de Deus. Deus tem uma obra na terra. Isso é muito importante, falar da obra de Deus na terra. Tem uns camaradas aí na internet que ficam falando que não precisa de oferta, ninguém precisa dar dízimo, de igreja, nada. O dízimo, o ministério é as pessoas que trabalham no altar. Quem tem que dar dízimo é o pessoal do ministério, para ajudar a pagar as contas da igreja, né? Quero entrar nesse detalhe, porque Deus tem uma obra na terra. O camarada falou: precisa dar oferta de nada na igreja não. Eu digo: o diabo tem a obra dele também na terra, assim como Deus tem a obra dele na terra. E quem é? Você quer que os anjos desçam para trazer dinheiro para a igreja? Deus já levantou os filhos dele para que a obra não parasse. Como o diabo levanta os filhos dele para quê? Fazer a obra dele na terra, levando muitos para o inferno, né? A obra do diabo são muitas. Se eu for falar que a relação é grande. Deus tem uma obra na terra, assim como o diabo também tem. A gente está entre o céu e o inferno. Quem que vai fazer a obra de Deus? Não é assim? Então a gente que é filho de Deus, a gente abençoa, ajuda a pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz. Não é para fazer a obra do Senhor, para fazer a obra de Deus na terra. Mas teve um pastor ali que enricou e levou o dinheiro e fez isso. É com ele Deus. Se você viu isso, saia da igreja e diga: me abençoe, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Eu peço a bênção, meu pastor, e procure outro lugar onde tem um homem de Deus, um homem sincero, que fala com sinceridade, que prega o que realmente está na palavra e segue aquilo ali. Não é só falar, é viver. Então quando você vê, não vamos congregar com esse pastor, porque ele faz o negócio do jeito que é para fazer. Você não precisa estar difamando pastor nem A nem B. Deixa que Deus vai julgar esse povo. É Deus que julga, irmão. É Deus que julga. Então Deus tem uma obra na terra, assim como o diabo também tem uma obra na terra. Só que muitos falsos profetas nesse final de tempo têm se levantado para criar uma confusão na cabeça do povo. Pessoas que conhecem a palavra e o inimigo diz: vai investir em você para você difamar, mas você não pode falar de salvação, você tem que falar disso, daquilo, usar fé e pronto, usar areia, barro e fazer aquela Babilônia na cabeça do povo. Amém? Mas Deus quer que você entenda, Deus quer que você fique firme e não desista da obra dele. Ele diz assim: entrai pela porta estreita. É no estreito que está o Espírito Santo, tá? E quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, esse alguém sente paz, sente alegria, sente saúde. Deus dá saúde. Foi muita cura que Deus fez na minha vida. Deus dá saúde, Deus abençoa. Quem está perto de você que não tem a mesma mentalidade com Deus, Deus tira. Qual é a intenção do teu coração? Quando a tua intenção for ir para o céu e tem alguém do teu lado com outra intenção, Deus tira de perto e coloca alguém perto que tem a mesma intenção tua, que é a intenção que Deus, Ele junta as pedrinhas, junta os propósitos. Aleluia, é forte. Então já deu tudo certo. Jesus é maravilhoso. Continue
na portinha estreita ali, tá? Porque é na portinha estreita que é a porta da arca. Você não vai ficar para trás. Aleluia. Ele diz assim, ó: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente lobos devoradores. Camarada só quer dinheiro, não quer fazer a obra de Deus, não se preocupa com a salvação de ninguém. Os camaradas só pensam porque já tem aquilo no coração. E eles falam bonito, tá? Ele não fala feijão. Agora, os que Deus escolhe, muitas das vezes, são pessoas que não têm uma oratória boa. Aí que muitos se confundem. Eu vou ali naquele pastor que fala tão lindo, ele tem uma oratória tão legal, tão boa, que me, né? Mas muitas das vezes Jesus não está. Em algumas vezes, em algumas. Amém? Vamos lá. Jesus: por os seus frutos conhecerei. Porventura colhem uva dos espinhos e figo dos abrolhos? Pelos frutos. Ambição, avareza. Tem gente que está na igreja querendo ser abençoado financeiramente. Deus abençoa. Mas Jesus já diz assim: busca primeiro o reino do céu e a justiça. O que é o reino do céu? É o esconderijo do Altíssimo. O que é o reino do céu? É o Espírito Santo. Busca primeiro o meu reino, a minha justiça. Busca primeiro andar nos meus caminhos, Jesus diz. E as demais coisas que eu sonho, eu sonho com isso, com aquilo, e Deus já sabe o que é. Então você primeiro busca Ele, primeiro você aceita Jesus, primeiro você passa nas águas, primeiro você faz parte de um corpo. Aleluia. Você tem que entender o que é um corpo. Um corpo é uma igreja cheia de membros, e o Espírito Santo, ele distribui os dons. Cada dom representa um membro. O Espírito Santo dá dom de visão, o outro são as pernas, são os evangelistas, os outros são os braços, aqueles que abraçam quem está chegando. Então Deus vai dando os dons: o dom de louvar, o dom de pregar, o dom de curar. E Deus quer você num corpo como esse, fazendo a obra dele, porque a união faz a força. Só que o diabo, ele tem feito uma confusão nesse meio, porque a gente está chegando no final. No final, nos últimos tempos, o amor de muitos está se esfriando. São poucos aqueles que têm amor pela obra de Deus. Estão trocando Jesus por dinheiro, por hora extra. Amém? Tem gente que deixa até de estar na igreja olhando para o relógio. Que hora que isso acaba? Porque o coração está vazio de Deus. Mas quem tem Jesus dentro do coração ama glorificar o nome dele, cantar para ele, fazer a obra dele, ama ver alguém se converter, ama fazer para ele, ama pregar, ama falar, porque o céu testifica dentro dele. Então é no caminho estreito, é na porta estreita que Deus honra. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos estar orando. Aleluia. Que Deus maravilhoso. Vamos orar. Senhor Deus Pai, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor meu Deus, por esta palavra, Senhor. Essa palavra, Senhor meu Deus, que é pela porta estreita, meu Senhor, que encontramos o Teu Espírito Santo, Senhor. Há uma batalha no céu, Pai. Aleluia. Há uma batalha na terra, Senhor meu Deus. Há uma luta, Senhor meu Deus, por estas almas, Senhor. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor já deu vitória. Eu creio, Senhor meu Deus, que o Senhor já está visitando. Eu creio que essas pessoas serão salvas e entrarão pela Tua porta. Aleluia. A Tua porta, Senhor meu Deus, é santa. Aleluia. Mas nós somos pecadores, Senhor. Mas o Teu Filho amado derramou sangue. Aleluia. O sangue dele santo. Olha para nós, Senhor meu Deus, através desse sangue santo. Sangue do Cordeiro, Senhor meu Deus imaculado. Nos cobre, Senhor meu Deus, pois nós não somos merecedores, pois a Tua graça é um favor não merecido, Senhor. Nós não merecemos a Tua salvação, mas desde já te agradecemos. Vai visitando, Senhor meu Deus, cada alma, cada irmão, cada irmã, Senhor meu Deus, cada aquele, Senhor meu Deus, que queira, Pai,
buscar a tua salvação. Que neste tempo, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, o Senhor possa derramar, Pai, sobre a vida desses, ó Pai, a tua presença, e que o Senhor possa levantar os teus atalaias, aqueles, meu Senhor, meu Pai, que não se curvaram, Senhor, aqueles remanescentes, Senhor meu Deus, que te amam, Senhor meu Deus, e que foram injustiçados e saíram da tua presença. Mas eu creio, Senhor, que eles voltarão, Senhor meu Deus, fervorosos diante de ti, para fazer a tua vontade, para te glorificar, Senhor meu Deus, para te adorar em espírito e em verdade, ó Pai Todo-Poderoso. Que a tua verdade possa entrar no coração, e que todo espírito de mentira, Pai, possa ser repelido, todo espírito do ódio, todo espírito de inveja, todo espírito de prostituição, Pai, venha ser repelido, e que o teu espírito possa revestir o teu povo, Pai. Vai abençoando, Senhor meu Deus, e vai nos salvando, Pai, pois precisamos de ti a cada dia, Pai. Precisamos estar reunidos em teu nome, pois o Senhor diz em tua palavra: onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali me faço presente. E a tua palavra diz que tu és a luz desse mundo, e aquele que andar contigo, não, ele não anda em treva. Aleluia. É por isso, Senhor meu Deus, que chegamos tão pesados no culto e saímos leve, porque, meu Senhor meu Deus, estamos reunidos em teu nome, e o Senhor está ali, Pai, e a tua luz reflete em nossas almas, Senhor meu Deus, a tua presença amada vai refletindo na vida do teu povo, vai levantando, Pai, o teu povo, vai dando sabedoria para que eles não venham sair dos teus caminhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa, Pai, é a nossa fé diante de ti, Pai, pois tu és fiel para fazer. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Lembrando que amanhã a gente tem os cultos de louvor e adoração aqui em Bahia, no Jardim Aeroporto, depois no Mercado de Opção, no Caiçara. Amém? Ponto final do Jardim Aeroporto. Convido a todos para nós estarmos amanhã às 7 horas aqui. Amém? Estamos glorificando o nome do Senhor. Deus tem feito coisa grande. O céu tem descido neste lugar. O preço foi alto, mas Deus está recompensando com a presença dele, está inundando este lugar. É outra dimensão, outra atmosfera, e você vai sair daqui revestido pela presença do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe e aguardo todos amanhã às 7 horas da noite, em nome de Jesus. Fique com Deus.